Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Hoje eu tenho como convidado meu grande amigo, meu landlord da Califórnia, Joinha, Jorge Guimarães, uma das figuras lendárias do mundo da luta. A gente vai bater papo sobre o início de tudo. Esse cara viu o jiu-jitsu chegar nos Estados Unidos. Hoje é um dos principais empresários dos atletas de MMA pelo mundo, não, em vários eventos, não só no UFC, mas em outros vários. A gente vai falar sobre isso também. Então, Joinha, pô, um enorme prazer ter você aqui. Você é um amigo querido e tenho certeza que esse papo aqui vai gerar muitos frutos para a galera que está nos escutando aí. Pô, igualmente, é um grande prazer estar contigo aí agora pelo Zoom. É isso, é o que nos resta pelo momento. É isso aí. Joinha, sabe o que eu queria te perguntar, cara? Na verdade, é uma curiosidade, porque a gente escuta várias histórias do Camões, né, da época que vocês moravam em Copacabana. O Jacaré era teu amigo muito próximo desde muito cedo. E na verdade, eu cresci com as histórias do Camões. Eu não quero muito entrar nesses detalhes das histórias do Camões, mas eu sabia que lá também, a Figueiredo Magalhães era ali, a Academia Gracie, a família Gracie morava ali, né, tinha um apartamento ali, sei lá. Como é que foi essa história? Como é que foi a tua chegada junto à família Gracie? Como é que era aquela época lá? Fábio, na verdade, eu morava na Senador Vergueiro. Eu era muito amigo do Rickson. E eu dava uns treininhos lá na cidade, na academia do grande mestre Hélio Gracie, lá na Assembleia 91, lá na Avenida Rio Branco, lá naquele prédio, isso nas antigas. E o Rickson, às vezes, dava umas aulas lá, e eu ia junto com ele, dava uns treininhos, depois a gente ia para a casa da tia Margarida, ele morava na Rio Barbosa, eu morava na Senador Vergueiro, a gente fazia o ranguinho e ia pegar onda. E logo depois eu me mudei para o Camões, eu me mudei ali em frente ao edifício. Camões, para quem não sabe, é um edifício lá na Domingos Ferreira, e eu morava justamente do outro lado do Camões, onde tinha o Arataca, que era o único lugar no Rio de Janeiro que vendia açaí. Vendia açaí, Já tive que fazer vários aviões lá, tipo, vai comprar açaí, vai comprar tapioca, já queria sempre pedir para a gente ir lá. Exatamente. E aí eu comecei a treinar ali na academia do Hollis, que era a Figueiredo Magalhães, né? E aí eu comecei a ficar super colado, já que o Rickson estava um pouco longe, o Rickson ficou lá no Flamengo, eu comecei a andar muito com o Crowley e com o Carlinhos. Eles moravam ali, lá Domingos Ferreira também. Eu continuava frequentando, fazia inclusive Ceasa com Hélio Gracie e com Carlos Gracie também. E ali era o reduto, ali era uma rapaziada boa, marginalidade, até sacanagem falar, porque, mas era uma marginalidade do bem. Do bem, né? Só gente boa. Era uma gangue. Só marginais do bem. A gente chegava nas festas lá, a festa acabava. Acabava, né? A rapaziada do Camões chegou. Era um horror, a gente carregava esse estigma. E o Pinducão, né? Aí tinha aquela galera toda, a galera do jiu-jitsu, inclusive Sérgio Penha vivia lá, Peixotinho, Marcinho, e o Pinduca, né? O Pinducão era o xerife, Jacaré. Era o xerife, era o xerife. E ali eram várias histórias, era aquela esquina, tanto que a rapaziada do surf ficava com medo de me apanhar lá. Pô, onde é que eu te pego lá, Jóia? Eu falei, eu te pego na esquina do crime? Eu falei, pode ser. Ali é a esquina do crime. Bons tempos. E na verdade, assim, a família Gracie foi criada ali, né? Porque a academia do Carson e do Hollis era junta na época. Sem dúvida. E demorou, porque eu me lembro que eu quando eu comecei a treinar no final de 83. Bem depois dessa época de vocês aí. Mas o Carlinhos o Carlinhos tinha assumido a academia do Hollis. Então, claro. O Carlinhos ainda estava dividindo com o Carson, e só depois que ele mudou para a Barra, e o Carson assumiu a academia inteira, enfim. Aí já é uma outra época, e que foi justamente nessa época, nessa fase que você foi para os Estados Unidos, né? Que ano que você mudou? Exatamente. Não, foi no final de 79, inclusive, eu fazia arquitetura, né? E eu estava meio insatisfeito, notei que não era aquilo que eu queria. Eu tinha um trabalho ótimo, trabalhei nas obras, nas reformas do Jockey Club,
eu fazia um estágio na equipe de arquitetura, depois eu fui para Amapá Engenharia. Mas eu vi que não era o que eu queria, novo ainda. Eu falei, cara, olha, falei para minha mãe, falei, mãe, olha só, eu vou ter que dar um tempo, eu não estou satisfeito, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou passar um ano em Bali. Aí, um belo dia, eu saí de casa ali, né, passando ali na esquina do crime, aí dou de cara com o Rorion, ele, pô, joinha, porque o Rorion também, o Rorion dava aula na cidade, no centro da cidade. Mas o Rorion já tinha ido para os Estados Unidos e voltou ali para arrumar umas coisas lá e estava ali comprando açaí. Aí eu dividi com ele ali a minha insatisfação, falei, porra, meu irmão, estou cansado, porra, vou pegar um voo aí para Bali, vou passar um ano lá. Ele, Bali, joinha. Porra, por que você não vai na Califórnia, cara? Eu estou com um circo armado, eu estou com uma casinha em Redondo Beach sensacional, pô, já montei um dojo na garagem, estou começando lá o negócio, porra, e tem um quarto para você, se quiser ir, cara. Porra, fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, pô, para quê? Bali, você vai perder mais tempo ainda. Pô, Bali é longe hoje, né, Joinha? Imagina naquela Pois época. é, cara. E Bali, a minha mãe já não estava muito satisfeita. Ela falou, puta, esse menino em Bali lá vai ser surf, loucuras e pronto. E nada de responsabilidade. Quer dizer, quando eu dividi isso com a minha mãe, ela adorou a ideia. E 2 semanas depois, cara, eu estava de malas prontas, vindo para cá, para a Califórnia. Nossa, que legal. É. E essa época, isso é uma outra coisa que foi até divulgado na época, quem viveu a década de 90 ali, que acompanhou o início do UFC, essa história do Rorion foi bastante contada, mas depois isso foi sumindo da mídia, assim, as pessoas não falam muito disso, né? Mas o Rorion teve acho que o Rorion teve o primeiro que realmente levou o jiu-jitsu de fato para os Estados Unidos. Tem 2 momentos que eu acho que são muito importantes. O do Rorion e quando o Carlinhos decide levar a federação e montar todos os campeonatos, que é um outro momento. Né? Mas o momento do Rorion foi super importante, foi o momento que você viveu lá do scratch, né? Claro. Não tinha nada, né? Sem dúvida, foi crucial. Eu acompanhei essa história de perto. O Rorion era um advogado formado, era um cara de prestígio, super bem relacionado. Ele era o filho mais velho do Hélio Gracie, ali, enfim. Ele era muito bem conectado, mas ele já tinha isso na cabeça. Ele era ele era um man on a mission. Entendeu? O cara que tinha essa missão, ele falou, cara, ele sabia o que ele tinha nas mãos, não? E largou tudo. Por isso que eu respeito o Rorion, tipo assim, em todos os sentidos, não só por ele ter aberto as portas aqui, né? Desculpe meu português aí, que eu estou ter aberto as portas. Corrigiu a tempo, pô. Me corrija aí, meu irmão, não tem que falar besteira. Mas eu acompanhei a história porque foi um cara que abandonou tudo. Ele estava numa posição muito confortável. Você, na época, então, você ser membro da família Gracie, tinha tudo. O cara tinha... Era um status, né? Tudo, um status sensacional, em todos os sentidos. Ele era bonitão, todas as mulheres queriam o Rorion era o mais velho, ele puxava o pelotão, né? E abandonou tudo nessa missão e chegou aqui. Aquela história, cara. Eu fui a prova, tipo assim, eu assisti. Testemunho ocular, né? Testemunho ocular, cara, em todos os sentidos. Cheguei aqui, a gente morava numa casinha e ele tinha um dojo e ele tinha 2 alunos, ele tinha o Richard Brassley e outro cara ali, e o que ele fazia? Ele lavava prato, ele limpava casas, quer dizer, trabalhava de house cleaning, quer dizer, um cara formado Sim. em direito, professor de jiu-jitsu, da família Gracie, enfim. E o cara, mãos à obra. Conta uma história que você presenciou dele, alguma demonstração assim. Eu sei que tiveram algumas, você já me contou que ele foi em seminário, que ele levantava a mão e falava, eu tenho um negócio aí que anula a sua técnica. Sensacional. Não, e foi isso. A história foi essa, entendeu, o Fábio?
ele limpava a casa, e uma das casas era da esposa de um diretor de Hollywood. E ele era um cara bonitão, né? Pô, bigodão, ele podia ser cubano, podia ser índio, podia fazer papel de latino, de negro, ele jogava em todas. Aí ela falou, pô, faz vai lá e se inscreve ali como extra, né? Que é um cara que ele é um figurante, vamos dizer assim. E ele aí começou a contar a história dele, e no meio tempo ele, entendeu, dava as aulinhas dele, e aos poucos ele foi colocando o nome dele ali, falando sobre a família Gracie em Hollywood, né? E aí ele começou toda ele ficava monitorando. Aí tinha uma vez ele disse, olha só, aí ele fez umas camisas Gracie Jiu-Jitsu, mas era uma camisa assim, era um negócio meio mambembe, era nas antigas, né? Era Gracie Jiu-Jitsu, era um negócio meio feltro assim, uma camisa azul bebê com azul escuro. Aí já ia todo mundo e aí ia todo mundo de uniforme. Aí ele tinha um Ford Pinto com rack, né? Aí ele, vamos lá, ele já botava todos os tatames, ele tinha os tatames que os tatames que você vai colando com velcro, como tem hoje em dia, mas, entendeu? Primitivo. Pô, final da década de 70, né? E aí tinha uma demonstração, eu me lembro bem, porque foi muito engraçado, porque pô, o cara estava dando a exibição lá dele, tem um cara que vai dar uma exibição, não sei o que, a gente foi lá, sentou todo mundo de uniforme, aí daqui a pouco o cara vai demonstrando, fez aquele show dele lá e tudo mais, e o Rory quieto, né? Assistindo ali, aí o cara, porra, any question? Alguém tem alguma pergunta aí? Aí eu falava, pronto. Agora. Aí o Rory levantava o dedinho, ele falou, posso subir aí? Aí o cara, claro, e se eu te pegar... Ele já ia atrás do cara e falava assim, what about if I grab you from behind? Aí pegava por cima, que pegava por cima dos dois braços. Aí ele, o que você faz? Aí o cara, eu faço isso. Aí ele jogava a cabeça, tentando dar a cabeçada. Ele tirava ali Aí o cara tentava dar com o calcanhar no saco dele. Aí ele fechava aí o cara ficava... Aí o Rorion falava, agora me pega, segura aqui. Pô. Aí pegava, que nem uma criança, aí saí da técnica. Aí todo mundo, cara, era uma revolução, né? E algumas pessoas ficavam meio constrangidas, falavam, por que você não pega o teu próprio horário? Pô, teve uma hora que voou o bolinho e tudo. E ele não estava nem aí, ele começava a distribuir os cartões, ele já vem com os cartões prontos. E foram várias... Aí ele começou a desafiar. Aí tem a história do Gene LaBelle, que é um cara famoso de Hollywood, né? Um cara que ele era o technical advisor da maioria dos filmes lá. E esse cara começou a falar muito. Lá, falou, ele conta a história, ela fala, todo mundo começava a tocar no assunto com o Gene LaBelle. Ele, se esse cara for lá, um dia eu boto um cara para brincar com ele, aí ele não vai se criar, não vai a lugar nenhum. E aí o Rory, vamos lá no Gene LaBelle. Aí, eu falei, pronto. Aí fomos lá no Gene LaBelle. Ele foi, meu irmão, passou o rodo, mas pegou os caras, neguinho grande, né? O cara, aquele americano alimentado a leite, com leite tipo A, né? E ele brincou com todo mundo, e depois ainda teve outro evento, que foi toda a família, inclusive Renzo, Ralph, Rickson, Royler, e quase chamaram a polícia, a gente teve que ir embora, quer dizer, foram vários eventos. Aí teve ali no El Camino também demonstrações e tudo mais. Aí o Kip Jurger, um amigo meu que era salva-vidas, ele arrumou uma luta do Rorion contra o Ralph Alegria, que era um cara que era do kickboxing, mas era um cara ranqueado, era um cara conhecido aqui no pedaço. E nós chegamos lá, era uma luta, era um ringue de boxe, e estavam rolando umas lutas de boxe amadora. E a gente ficou vendo, não sei o quê, e de repente os dois entraram, o cara chegou numa limousine de fraque, um smoking, né? Um black tie sem camisa. O cara chegou naquele estilo fanfarrão, mas cheio da marra. E aí os dois entraram, aí o cara da comissão atlética, né, estava sentado ali, os juízes e tudo mais. Aí
O cara, de repente, olhou quando estavam os dois se olhando já. O cara falou, mas peraí, eles não estão usando luva, pô. O outro só com bandagem, o cara fez uma bandagem, o Rorion com a mãozinha pura dele. Aí o cara, pô, mas eles não estão usando bandagem, não pode. Aí o cara foi, pim, bateu. Aí, meu irmão, o negócio, ele foi, montou no cara, bateu um pouco e finalizou. E aí ele começou a ganhar notoriedade. That's all she wrote. Eu acho que essa luta tá no Gracie in Action, né? Eu acho que eu assisti essa luta nas primeiras fitas que ele fez lá. E, obviamente, ele não autorizou, aí tinham que botar uma venda. Exatamente. E Joinha, me fala uma coisa, beleza, aí o Rory, pô, fez o caminho dele aí, pô, construiu uma história muito legal nos Estados Unidos, né? O Gracie Jiu-Jitsu, que depois teve as discussões lá de que se era Gracie, se era Brazilian Jiu-Jitsu, enfim, mas isso é uma outra história. E você foi para um outro caminho, né? Você ficou afastado desse negócio de luta. Totalmente. E quando que você volta para o cenário de novo, né? Porque eu me lembro que tinha o UFC, mas você tinha voltado para o Brasil um tempo, estava fazendo o Passando a Guarda, que foi inclusive um programa que foi, pô, revolucionário no jiu-jitsu. A gente nunca tinha ido para a TV, né, cara? Então era o primeiro. A gente tinha transmissão. Me lembro que os mundiais que eu lutei, a gente lutava a final ao vivo no Sport TV. Depois tinha. E isso era um trabalho que você fazia no backstage ali, de botar o jiu-jitsu na televisão. E em que época exatamente que você volta para o meio do jiu-jitsu, para o meio da luta aí? Foi exatamente o que aconteceu. Em 1992, eu comecei a trabalhar com uma fábrica de roupa de borracha. Que eu tinha um sócio japonês e o Lipe de Long, né? E nós tínhamos um warehouse, uma fábrica em Torrance, né? No centro industrial lá, e a gente fabricava as roupas. Era uma tecnologia de ponta, com material japonês, pre-bent knees, era uma tecnologia que ninguém tinha. E em 92, com a recessão, faliu a Rip Curl, aí começaram a fazer um dumping aqui no mercado, as roupas baratíssimas, e a gente não aguentou. Quer dizer, a gente teve que fechar a porta. Quer dizer, eu paguei a todos, a gente pagou todo mundo, e não sobrou nada. Sobrou uma mixaria. Eu falei, cara, agora eu vou para Bali. Vou voltar aquele sonho de... Agora eu vou. Eu tinha que ter ido para Bali. Mano. Pois é. Aí fui para Bali, aí fiquei 8 meses em Bali, que nem pinto no lixo, né? Aí eu acabei conhecendo a Paulinha, a nossa querida Paulinha, e aí rolou aquele amor, e eu acabei voltando para o Brasil. Ela foi me ver, de lá eu fui para a Havaí, ela acabou me encontrando na Havaí, e a gente voltou para o Rio, vamos morar juntos. E aí eu comecei a morar com ela e tudo mais, e eu estava ali sem o que fazer, né? Chega no Brasil ali, depois de anos fora do Brasil, aí eu comecei a trabalhar no Canecão, com a Maria Lúcia Prioli, trazendo bandas internacionais. Eu trouxe a banda do Tom Curren, que era um surfista, aí a gente fez a festa do campeonato, era uma etapa do circuito, a gente conseguiu um wild card para o Tom Curren, ele levou a banda dele e a gente se apresentou por todo o Brasil. E nesse meio tempo eu estava vendo que passavam lutas no Sport TV. E o Guilherme Zattar, que era um diretor de vanguarda, assumiu a direção ali, e eu vi que tinha espaço, né? Aí tinha o meu amigo Roberto Moura, que ele já tinha o Surfing Adventures, e tinha o Rosaldo também, que já fazia algumas coisas, e ele me levou para conversar com a Flávia Carvalho. Aí eu vendi meu peixe, né? Fui lá, rapidamente vendi meu peixe, e ela já me ligou, marcando uma reunião com o diretor, com o Guilherme Zattar, e aquela história, eu quebrado, não tinha, estava vendendo o almoço para comprar o jantar. E eu não entendia nada de televisão, mas eu tinha a ideia. E o negócio se desenrolou, eu vendi o meu peixe bem e tudo mais. E o que eu vendi, eu já tinha armado tudo para justamente fazer a primeira luta, a estreia do Vitor no UFC. Ele lutou contra o Trey Tellerman e o Scott Ferroso. E eu falei, ninguém conhecia o Vitor na época, né? E eu falei, esse garoto tem a nova sensação, esse garoto vai dar o que falar, vai ser uma estrela.
E eles adoraram a ideia. Eu falei, eu quero fazer todo o treinamento, eu quero mostrar. Porque o intuito do programa era esse, era tipo. A luta era meio marginalizada, as pessoas não tinham ideia, achavam que porra, lutadores eram arruaceiros, entendeu? Não sabia que porra, você tinha que ter uma dieta regrada, treinamento, foco. Quer dizer, eles não tinham ideia. Aí eu tive que. É que você estava A minha era proposta uma é essa, época, né, Joinha? justificar esse. Era uma época onde o jiu-jitsu tinha essa. Era marginalizado de fato, né? É claro que pô, a gente tinha. A nossa turma era da melhor qualidade, mas existia uma turma que criava muita confusão de fato. Sem dúvida. E Claro. isso era manchete de jornal, né, cara? E a notícia ruim sempre vem Sem demais. dúvida. E a gente estava passando por um momento muito difícil. Então, Sem dúvida. essa exposição que você, na real, conseguiu junto ao Sport TV, que era um canal que estava crescendo muito também, né, cara? E começou realmente a ganhar uma relevância muito grande em termos esportivos, fez com que você botou o jiu-jitsu na mesma prateleira do monte de esporte. Quer dizer, foi muito importante para aquele momento que a gente estava vivendo, né? Não, sem dúvida. E o produto final ficou sensacional. Eu ali vendendo. E aquela história, eu não conhecia nada de televisão. Eu falei com o Stepan, eu falei, Stepan, cara, pintou esse projeto. Eu ainda não tinha fechado, mas eu tinha certeza que, entendeu? Estava encaminhado. E ele falou, Joinha, coloca tudo na lata, pega um monte de B-roll, grava tudo, vamos fazer a gente meio que a gente fez tipo um rehearsing, né? De umas perguntas das entrevistas. Ele escreveu umas perguntas, entendeu? Para eu chegar lá e fazer, pegar, entrevistar o cara que treinava o Vitor, aí entrevistava o Cássio, aí tava Carlão, tava Alan Góes, estava uma turma lá violenta, quer dizer, isso aí só brilhantou o espetáculo, né? Mas ali eu na hora ali, aí eu, porra, vendi o peixe e na hora H, ali, na hora de fechar o negócio, aí o Guilherme ainda falou, eu não tinha um tostão, eu falei, ô Guilherme, olha só. Aí ele falou, não, eu te dou, ele me pagou super bem, uma grana super boa, mas a grana não ia sair a tempo. E eu falei, olha só, Guilherme, eu tô indo embora na segunda-feira, você pode me adiantar metade da grana para eu fazer o programa piloto? Ele pensou, cara, ele nem me conhecia, ele falou, beleza, tá bem. Aí eu, ufa, aí já está tudo certo. Aí a Flávia Carvalho me pergunta, Joinha, uma pergunta aqui, quem é que vai fazer a vinheta? Aí eu falei, caramba, o que é vinheta? Eu falei, pronto, fudeu. Aí mas aquele malandro, né? Pô, não vai me pegar agora mesmo. Eu falei, não, vocês. Eu falei, vocês. Ela, ótimo, eu tenho a Anne Villette aqui, que é maravilhosa, vai fazer uma vinheta sensacional. Eu falei, ufa. E aí fui lá, cara. Depois você me conta o que é vinheta, né? Depois que estiver pronto, você me conta o que é vinheta. Aí o Vitor ainda ganhou, bateu no Trey Tellman, depois bateu no Scott Ferroso e foi sensacional. E foi turbulento o negócio lá, porque aí o John McCain deu o evento era para ser em Niagara Falls, quer dizer, sempre os contratempos, mas no final deu tudo certo. E aí hoje você é um dos maiores empresários da MMA mundial, né, cara? Você saiu dessa fase repórter, produtor de programa. Quem foi teu primeiro atleta? Como é que você começou nessa... Porque o Vitor, você não era empresário dele, né? Você fez só essa... Foi o Alan Góes e depois o Vitor Belfort, Nino Chembre e Paulão Filho. Porque o que eu fazia? Eu intermediava as negociações dos eventos. Eu comecei a ir para o Japão, né? Na época que o Pride era um grande palco, né? dos eventos de MMA, na época Vale Tudo, né? E eu me tornei muito amigo lá, primeiro do Morishita, né? que se suicidou, e depois do Nobuyuki Sakakibara. E aí eu comecei a levar outros eventos, como o Chutô, junto com o grande mestre João Alberto Barreto. Aí levei o Rings, né, que o Minotauro se sagrou campeão do torneio. Aí eu comecei a ficar amigo de todos os promotores. E aí eu meio que eu vi que tinha um outro nicho ali
no mercado, já que os brasileiros pagavam uma grana boa por esse evento e a audiência era incrível, né? Sempre foi. E os japoneses viram a necessidade, né, de colocar os grandes artistas brasileiros, porque você quer ver os brasileiros lutando. E não E aí tinha, eu nessa comecei a época, não levar a tinha nenhum gente para lá. intermediário, né? Os caras faziam praticamente direto, né? Ou com os treinadores, né? Com as equipes, né? Não tinha a figura do empresário muito profissional, né? Tinha o Zé Mário, ele já atuava como empresário, ele, a Motoko, já tinha o Kawasaki lá, e eu vi uma ótima oportunidade ali e comecei a levar grandes lutadores para lá. Então, E foi assim que tudo começou. Aí depois veio Pedro Rizzo. Um diferencial, depois a gente vai falar um pouquinho dos atletas que você tem aí, porque é impressionante a lista, né? Assim, acho que todos os ídolos brasileiros passaram por você em algum momento. Um diferencial que eu vejo, na verdade, é assim, quando você está no meio da luta, dificilmente você acha pessoas com uma cultura diferenciada, né? Com refino, com educação. E aí, quando você acha isso é um grande diferencial, né? Então, as pessoas antigamente nem inglês falavam, e aí elas queriam negociar E aí, você já era um cara que tinha morado fora há muito tempo, já tinha toda a conexão, né? Sabia a hora certa de se colocar, de apertar os caras. E isso foi te dando esse destaque, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já tinha as minhas armas e bagagens. E foi fala aí a muito lista dos importante. caras que você tem na tua carteira aí, ou que já passaram por você, que você já ajudou de alguma maneira. Minotouro, Minotauro, sensacionais, os irmãos. Essa galera das antigas, né? Pedro Rizzo, Vitor Belfort, e muitos ainda, o Rafael Feijão, foram vários campeões, né? Anderson Silva, Roger Gracie. O Anderson Silva ainda está inativo, ele acabou de fazer sim. uma cirurgia. Acabei de voltar do hospital aí, que ele fez um procedimento cirúrgico, uma célula-tronco aí. E tem os irmãos, no Bellator também, tem os irmãos Pitbull, né, que são uns craques, eu adoro, não são craques só no octógono como na vida, são pessoas sensacionais. Aí tem a Juliana Velasquez, aí tem o Raoni Barcelos, que é uma grande revelação, o Davi Ramos, aí tem o Raoni, o Pedrinho Munhoz, Alexandre Pantoja, Leandro Ribeiro, essa lista vai embora. Tem um garoto Lioto, agora que também é a nova sensação. Não vai esquecer do Lioto, que ele vai ficar magoado contigo, hein? O Lioto eu deixo para o fim. O Lioto é meu xodó. Lioto e Glover Teixeira. Glover Teixeira, pode crer. Essa dupla aí é sensacional. E agora eu tenho esse garoto aí também, que vai ser a grande revelação no MMA. Entendeu? No momento ele está muito satisfeito no Glory, né? Que é um evento de kickboxing, um evento de maior prestígio do kickboxing. Ele já está fazendo história no kickboxing mundial. Eu tenho acompanhado a carreira dele, temos ido lá a Holanda o tempo todo e ele vem derrotando todo mundo. Ele se tornou campeão em 2 categorias, como o Patrício Pitbull, né? O Champ. E agora, em breve, né, ele estava para lutar com Artem Vakhtov, e ele vem nocauteando todo mundo. Né? Você vê lutas muito parelhas, principalmente na Holanda. Né? Na Holanda, o holandês é muito parecido com o brasileiro. E é uma educação, cara. Eles não aplaudem, eles não aplaudem o brasileiro. Quer dizer, a gente foi lutar contra um holandês, um local de lá, e quando entrou o local, todo mundo aplaudiu. E quando entrou o Alex, ninguém, mas não houve uma vai. E ele sensacional, aquele estilo Holanda, né, com música eletrônica, um show sensacional. E esse garoto vem chocando a Holanda aí, e em breve ele é o campeão interino agora do meio pesado e vai se tornar o campeão. Ele vai lutar com Artem Vakhtov assim que acabar
esse lockdown, principalmente lá na Europa, que tem alguns lugares que ainda estão tá melhorando, mas em breve e ele já treina MMA, ele é 2-1 no MMA, e esse garoto É isso que eu ia te perguntar, como é que é o resto dele, né? Como é que é o... vai dar o que falar, vem treinando o chão, ele é muito habilidoso, ele é um cara, ele é alto, esguio, muito forte, ele é índio, né? Alex Poitin, ele tem uma carcaça e é duríssimo e nocauteia todo mundo. Quer dizer, virou um show e virou a joia lá do Glory agora. Quer dizer, e eles têm planos, né? Ele estava muito empolgado e eu também, que eu queria colocar ele no UFC. Ele foi o único cara que nocauteou o Israel Adesanya, né? Tá. Que é o cara que é undefeated, nunca perdeu no UFC, que é o atual campeão peso médio. Ele é peso médio, é um cara que tem 1,94 m de altura, é um verdadeiro monstro. Mas ele está muito bem pago, ele está muito satisfeito no Glory, e eles têm planos para ele, entendeu? De eventualmente, até porque ninguém quer lutar mais com ele. No peso médio, ninguém quer mais lutar com ele. Aí agora ele está no meio pesado, está atuando no meio pesado, continua sendo campeão do peso médio, mas eventualmente eles pensam numa luta dele contra um Badahari ou com um Rico Van Hoven. Quer dizer, realmente se tornou uma estrela, mas está louco para lutar o MMA. Tem que ficar segurando. Eu falo, treine inteligente, não se machuca. Joanha, qual é a maior dificuldade que você vê no cuidado que você tem que ter com os atletas, né? Onde está o ponto que é diferente, né? Que você consegue cuidar do cara, porque a gente vê muito atleta se perdendo no caminho, né? O cara vai bem, mas ele não consegue ter o pacote inteiro, né? O que você acha que é um ponto Sem dúvida, sim. Que é mais difícil aí no teu trabalho? Olha só, Fábio, tudo é muito importante, entendeu? A maneira que você treina, a maneira que você se alimenta, o teu estilo de vida, tudo conta. A maneira que você atua. Hoje em dia você vê muita gente se espelhando no irlandês, no Conor McGregor. Né? Ele começou a falar e agora o Conor é um cara muito inteligente, é um cara rápido no gatilho, ele tem aquele visual irlandês, ele é extremamente engraçado e ainda tem aquele sotaque irlandês que ainda dá uma... né? Faz o personagem, né? E é rápido no gatilho, ele é muito inteligente, inclusive nas piadas, é engraçado. E aí todo mundo falou, o negócio é falar. E não, cada um tem que ter o seu próprio estilo, isso é o mais importante. Entendeu? Não adianta você ser o que você não é, entendeu? Lógico que uns têm mais carisma que os outros, entendeu? Você tem que explorar o teu eu ali, entendeu? Não é querer ser outra pessoa. Agora tem vários ingredientes, né, Fábio? Eu vou, ao longo da jornada, eu vou adicionando. E tem o MMA, como a luta em geral, né? Ela é uma carreira relativamente curta, não é nem tão curta, porque hoje os caras já conseguem lutar com mais de 40, tem gente lutando em alto nível, né? Mas a gente sabe que é uma carreira finita. O cara vai parar, né? E o cara que não se prepara para essa transição, ele passa muita dificuldade depois, né? Porque ele eventualmente se acostumou com a fama, com o dinheiro, com tudo, e de repente, cara, isso vai minguando, ninguém quer mais saber dele, porque querem saber do campeão novo, e o dinheiro já não entra mais. Como é que você instrui o teu atleta para se preparar para essa transição, né? Qual é o teu... Sem dúvida, e não é fácil. Outro dia eu estava lendo uma reportagem aqui, acho que foi na Sports Illustrated, e eles estavam numerando todos os jogadores, tipo NBA. Eu li uma matéria que 80% dos jogadores de basquete profissional eles falem depois de 2 anos após se aposentarem. Quer dizer, e depois mais 10% no ano seguinte. Quer dizer, ficam só 10% saudáveis.
Quer dizer, as pessoas se alucinam ali, tá em todos os esportes, não é só na luta. Não, Quer dizer, o conselho que eu dou é segura o dinheiro, entendeu? Outras coisas mais, entendeu? Às vezes o cara é empreendedor, aí quer dar tiro para tudo que é lado. E o cara, quando é lutador, você precisa de todas as energias ali para focar no teu treinamento, ali para focar na tua carreira. Alguns querem abrir academia, falando, não está cedo demais, não vai arrumar problema agora, não vai arrumar sarna para se coçar. Foca na carreira, que é o mais importante, depois você vê o que você vai fazer. Com dinheiro no banco é fácil, né? Com certeza. E essa é a minha especialidade. A minha especialidade é botar dinheiro no bolso deles. Dinheiro no banco. Exatamente. É o meu valor, entendeu? Porque existem vários ótimos empresários aí. E hoje em dia, todo mundo, arrumar luta é fácil, entendeu? Todo mundo pode arrumar luta. Agora, o meu valor está na condução dos atletas e na renegociação dos contratos. Porque uma coisa é você lutar, outra coisa é você tirar o melhor que você pode daquela oportunidade que você está tendo, né? Você pode lutar barato, você pode lutar bem pago, né? Essa que acho que é o teu trabalho no final, né? Vender o teu atleta no máximo que ele pode produzir, né? Claro. E justo, de uma forma que o cara não se sinta lesado, entendeu? Não, claro, que seja bom, que seja o real valor, né? Que seja o real valor. Satisfeitas, exatamente. Você botou esse ponto da NBA aí. Tem um dado que eu li outro dia da NFL, né? 1.000 garotos chegam na faculdade através de bolsas de estudo, através do futebol, né? Para estudar nas faculdades americanas. 3 conseguem se tornar profissionais da NFL. E aí um dado pior ainda é que a média de tempo que um jogador permanece na liga são menos de 4 anos, 3,8, uma coisa assim. Quer dizer, é um funil muito apertado, né, para o cara realmente fazer dinheiro com futebol a ponto dele não precisar trabalhar em absolutamente mais nada. Então, eu tenho batido muito nessa tecla da transição, cara, porque eu vejo que vai chegando a hora que o cara vai... Eu acho que no MMA ainda tem a vantagem que foi o que você falou. Pô, o cara, se ele fez uma boa carreira, assim, provável que ele tenha um bom dinheiro guardado, né? Se ele não é um cara perdulário, ele vai ter ali a reserva dele e ele tem aí um pouco de oportunidades, um pouco mais de tranquilidade para escolher o que ele vai fazer. Mas se esse cara não estudar, né, Joinha? Se esse cara não se preparar, se esse cara não pensar no que ele pode fazer depois, puta vida, ele vai ser difícil, né? Porque o dinheiro pode ser bom, mas o dinheiro acaba, né? Não, sem dúvida. E, principalmente, entra o dinheiro e entra a fama junto. Quer dizer, ele se acostuma com um estilo de vida ali que é difícil você ajustar depois, entendeu? Para a tua realidade. Quer dizer, é complicado. Quer dizer, você tem que ter, cabeça no pescoço, pé no chão. É que isso não é muito fácil de encontrar e também não é nenhum julgamento aqui, né? Porque o cara, de repente, o cara vem de uma vida dificílima, se dedica, cara, para ser lutador, que é uma profissão muito dura. Aí o cara consegue o sucesso, consegue ganhar dinheiro, ele quer aproveitar aquele dinheiro, né? E aí, cara, ele vai vivendo gastando o que ele ganha, o próximo disso, numa carreira que gasta mais do que pode. Aí aparecem aquela entourage, aparecem vários amigos, aparecem grandes oportunidades, grandes investimentos. E aí que eu entro, entendeu? Meio que dou uma segurada, tento manter todo mundo são. Qual é a realidade dos lutadores brasileiros hoje? Caras que conseguiram fazer tiveram bons contratos no UFC, coisa e tal. Eles conseguiram, via de regra, fazer uma boa transição? Ou você vê que o caminho da maioria vai virar estatística, que nem os NBA e NFL da vida? Olha, a história se repete, né, Fábio? São poucos que acabam a carreira saudáveis, em todos os sentidos, né? Você está falando da NFL, é tão difícil você chegar lá, e muitos que chegam também se quebram todo. Quer dizer, ficam
entendeu? Ficam com sequelas para o resto da vida. Quer dizer, é muito importante você manter a calma ali, a serenidade, não se alucinar, pé no chão e manter a vida simples. Esse é o grande segredo. Então, o ditado que diz ganhe como rico e gaste como pobre, né? Esse é o segredo, mas é difícil. É difícil, eu mesmo tenho cara. dificuldade. Não, todo mundo tem, porque você tem as suas vontades, o dinheiro está ali, você acaba usando, mas tem que... Se o cara tem uma educação financeira razoável e o cara tem uma boa entrada de dinheiro, faz bons contratos, ele deveria conseguir ter uma vida confortável no resto. Porque o problema é esse, né, Johnny? O cara vai terminar a carreira com 40 anos e ele vai viver mais 50. Entendeu? Sem dúvida. Então é muito tempo para você não fazer nada, entendeu? Eu bati um papo com o Gustavo Borges alguns back-to-backs atrás, e ele falou: Fábio, quando eu me aposentei da natação, que eu fiz o meu último ciclo olímpico, eu só treinava, coisa e tal, eu já ganhava dinheiro com a natação, mas eu sabia que aquilo ia acabar. Então, quando terminou o meu ciclo, eu era um velho de 23 anos. Quer dizer, a natação, imagina o tempo que o cara ainda tem de coisa para fazer, só que ele estava junto, ele fez faculdade fora, através da natação, ele foi economista, ele tinha outros projetos, ele fez uma boa transição, como o Flávio Canto também fez uma ótima transição. Tem vários exemplos, né? Mas quando você olha as características, são pessoas que sempre estudaram, que sempre tiveram a preocupação, sempre olharam na frente, né? E não dá para o cara ir até o final da linha sem... E quando parar, começar a pensar depois, né, cara? O cara tem que fazer um momento, ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que se dedicar no trabalho dele, mas ele tem que começar com a cabeça, pelo menos, a pensar no caminho que ele vai seguir. Sem dúvida, tem que estar sempre pensando. Você não pode parar de pensar. Isso aí é fato. Você citou o Flávio Canto, aí tem outro exemplo, aí o Minotauro. O Minotauro era um cara que me preocupava e hoje em dia, rapaz, é uma pessoa que eu me orgulho muito em ter feito parte da carreira dele. Hoje em dia ele está ali no UFC como embaixador do UFC, fazendo um trabalho excelente. Não, e numa posição muito merecida, né, cara? Porque ele é um cara que tem reconhecimento, além dele fazer um bom trabalho, né? Porque ele também, de repente, não tinha prática nenhuma de TV, mas, porra, saiu da zona de conforto dele, se desafiou, né? E hoje é um cara que está à vontade, fazendo um trabalho sensacional, ajudando um monte de gente, né? É muito legal ver ele. O Minotauro é um cara sensacional. É um ídolo. E, Johnny, me fala uma coisa, você acompanha esses caras aí, no que você acredita mais, assim, no futuro, para um cara que está começando aí, querendo ser lutador de MMA, eu até bati esse papo com o Lioto. Você acredita mais no cara que tem uma luta-mãe e se desenvolve no periférico ali para se virar, ou você já acha que existe aí uma nova geração sendo criada de uma forma mais uniforme, né? Vamos dizer assim, treinando todas as modalidades da mesma maneira e não sendo especialista em nada, mas sendo mais completo? O que você prefere? O que você acha que é o futuro? Olha, o futuro a Deus pertence, entendeu? Eu sou um cara old school, né? Quer dizer, eu acho que você tem uma luta-mãe. Aqui tem muita gente começa do wrestling, entendeu? Aí no Brasil, todo mundo começa com jiu-jitsu, entendeu? Alguns fazem uma capoeira, que também dá. Eu acho que tudo é válido, entendeu? Todas as artes marciais, você sempre... E o negócio é esse, Mixed Martial Arts. Quer dizer, eu acho, por exemplo, o jiu-jitsu, eu acho crucial. O jiu-jitsu, para você ir para um evento de MMA, o jiu-jitsu é um pré-requisito. É tipo um cara, querer se tornar um engenheiro sem saber matemática, o arquiteto sem ter ideia de geometria descritiva. Quer dizer, o cara não vai a lugar nenhum. Entendeu? Quer dizer, você tem sempre aquela carta na manga. Se bem que hoje em dia, todo mundo... Você pergunta essa nova geração, mas o que você treina?
porque a gente está acostumado. Não, eu sou do judô, eu sou do jiu-jitsu, eu sou do muay thai, eu sou da trocação. Quer dizer, os caras já falam, eu treino MMA, mas como assim MMA? Até eu Pois mesmo é. estranhei, MMA, eu meio que eu tive esse preconceito, entendeu? Mas hoje em dia eu treino MMA. Você é o pato, né? O pato, que É a nada, nada, né? tendência. Boa, boa. É a tendência, entendeu? Não dá para Tem discutir, porque... Você falou assim, o jiu-jitsu é de fato um pré-requisito, eu acho que vai sempre ser. Mas eu acho que o wrestling virou o fiel da balança, né? Sem dúvida. É a base. É o que define se você... Um grande exemplo disso é o Demian. Enquanto o Demian não sabia wrestling, ele era um cara que tentou boxe, tentou outras coisas, porque ele não tinha mais confiança de botar... As pessoas não queriam mais fazer jiu-jitsu com ele e ele não tinha como forçá-las a fazer. E quando ele intensificou o treino de wrestling dele, a carreira dele deu uma decolada de novo, porque ele conseguia de novo fazer jiu-jitsu. O exemplo do Saint-Pierre é outro, né? Quer dizer, ele tinha o wrestling e falou, não, você eu vou trocar em pé, você eu vou lutar no chão. E ele era melhor que os caras... O cara nunca era melhor do que ele em duas, né? O cara podia ser melhor em uma, mas o wrestling definia, né? Você ainda vê isso acontecendo? Mas o jiu-jitsu, você ainda tem o pulo do gato. O jiu-jitsu ali, a qualquer momento, você pode finalizar o cara e virar a luta. Você pode estar perdendo, você perdeu os 2 primeiros rounds e no final você vai e consegue finalizar. Quer dizer, você sempre tem ali uma grande oportunidade de fechar o caixão, né? O wrestling, claro, é muito eficaz. E você citou um exemplo sensacional, que é o Demian, né? O Demian, inclusive, ele foi muito importante o tempo que ele passou com Dória, com o Pitu também. Ele melhorou muito a mão dele. Inclusive, eu fiquei super curioso na luta dele contra o Ben Askren. Eu tinha certeza que ele ia ganhar, que o Ben Askren não ia arrumar nada com ele. Entendeu? Mesmo que o Ben Askren colocasse ele para baixo, não tem meu... Sim, se botar para baixo be my guest, né? Pelo amor de Deus, exatamente. Não. Exatamente. Acho que esses caras fizeram mostram assim, né? O wrestling pro Demian, para mim, é um negócio que foi definitivo na caminhada dele aí. Agora, tem, obviamente, o Muay Thai, que é a luta mais plástica, né? Que é onde está o... E você tem uma história com o Muay Thai, muito próxima, né, Joinha? Você foi o cara que aproximou todo mundo, de certa forma, porque você foi para shootbox numa época que era uma guerra criticado, fui muito criticado. Como assim o Joinha está na shootbox? A gente não conhecia ninguém de lá, né? Eu nem estava mais tão envolvido, porque já foi um pouco depois eu já não estava mais tão envolvido com Vale Tudo, com a MMA. Eu estava mais no jiu-jitsu, mas eu vi o movimento e a rivalidade da BTT com a shootbox, e a gente era do jiu-jitsu, obviamente. Claro. E você trouxe os caras para perto, né? E a gente teve oportunidade de conhecer todo mundo. Hoje, o Vanderlei é meu grande amigo, o Rafael Cordeiro, um cara sensacional, que a gente está sempre sensacional. E tantos outros. O Shogun ficou amigo de todo mundo. Então, claro. E os caras eram o Muay Thai do Brasil, né, cara? Assim, a representação máxima, né, do bicho casca grossa no último nível, né? E aí inclusive, os holandeses, o pessoal do Muay Thai não acreditava. Eles, não sei o que é isso, mas Muay Thai não é. Aí eles queriam colocar os caras, aí, quando eles cruzavam, os holandeses apanhavam. Quer dizer, entendeu? E eles fizeram um trabalho sensacional. Você vê o Rafael Cordeiro, a gente falou do Demian, o trabalho que o Rafael Cordeiro fez com o Verdun, sensacional. Entendeu? Outro ótimo exemplo na luta dele contra o Cain Velasquez. Entendeu? Que ele foi batendo no Cain. Aí o Javier, o técnico lá da AKA, falou: irmão, não bota ele para baixo agora. Quer dizer, o técnico da trocação bota ele para baixo, ele foi entrar de qualquer jeito, pegou na guilhotina. Não, o Verdun é sensacional, né, cara? O que ele já conquistou, né, cara, no meio da... o cara é bicampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão da DCC, campeão do UFC. São coisas muito difíceis de conquistar. E o que o Rafael fez com ele, hoje mesmo fiz um comentário, ele botou uma manopla do... Nele botou fez um milagre. Tyson, e depois ele botou a do Verdun.
Eu até comentei no comentário do Verdun, eu falei, não, isso aí, que Mike Tyson que nada. Isso é que é impressionante, fazer o Verdun aprender a fazer isso é um negócio que mostra a qualidade do Exatamente. mestre, entendeu? É. Todo mongolão, todo coordenado, pô, rápido. Pô, o Verdun, eles são demais, cara. É uma turma Não, muito não, boa, né? porra, é um cara que porra, troca de igual para igual com todo mundo. Pegou um, porra, nocauteou o Mark Hunt com uma Pô, joelhada. Não pois precisa falar é. mais nada. Não, Não, o Verdun é um cara que faz mesmo, né, cara? Ele não tá nem aí, ele larga na mão mesmo. Como ele mesmo diz, ele sai na mão geral. E você foi o cara que fez essa aproximação, né, Joinha? Foi mais uma pro teu não, currículo aí, né, cara? inclusive levei os caras do jiu-jitsu para lá, para Pra Curitiba. Levei o lá! Cristiano Putz, isso aí foi. Marcelo Acho que e o essa que Nino foi assim. Chembre. Eu acho que foi essa que foi o ponto que a galera ficou grilada contigo. Como assim? Os caras vão aprender jiu-jitsu agora? Todo mundo brasileiro. E no final do dia, e naquela época, era aquela história, eu já era um pouco visionário, entendeu? Ah, Chegou um ponto ali que tinha muito lutador de grappling, né? De jiu-jitsu, no caso, de luta livre, que levava a luta para o chão ali, fazia um ground and pound e administrava resultado. E a plástica é a essência da luta, né? O que todo mundo quer ver. Isso é muito é. importante, justamente, para o show business. Eu acho que isso é talvez uma das maiores dificuldades do lutador de jiu-jitsu, porque a gente foi criado de uma outra maneira, né, Joinha? A gente foi criado. Pô, o jiu-jitsu não tinha essa coisa de show, né? Você tinha que ser eficiente, você tinha que ganhar. E aí você mistura um pouco disso, dessa, dessa característica marcial com, porra, um entretenimento. E essa combinação é muito difícil de equilibrar. Talvez o Lyoto seja o cara que, pô, consegue manter o espírito samurai, né, cara? Um cara fora de série. O Demian é um cara que consegue manter aí uma. E o pessoal da chutebox também, porque eles têm essa questão da veia marcial ali. Porque os outros ficam meio firula demais, né? Por mais que eles sejam bons também, as atletas são sensacionais, mas eu digo na conduta, né? Como é que você vê essa história aí? Uhum. Sem dúvida, que é muito importante. Tudo é importante, né? Onde você acha que, assim, no teu trabalho, né? Porque eu imagino que deve ser muito mais fácil vender um McGregor do que você vender um Demian, né? Em termos Sem dúvida. de, de, de publicidade, de promoção, de dinheiro envolvido, né? Sem dúvida. Como é que é essa... E você tem características de lutadores que estão no teu grupo aí de serem mais voltados para o show business e o cara que é mais tradicional, né? Como é que é a diferença de trabalhar com esses caras para fazer todos eles, no final, serem bem pagos e construírem a vida deles ali através disso, né? Exatamente, esse é o segredo, é você descobrir o valor de qualquer um, o que você pode explorar. Às vezes ele não tem uma coisa que você pode acrescentar. Você vê lutadores também, você vê o Patrício é um cara que está em constante evolução. Para mim, é um dos caras que mais conhece luta no planeta. Ele está sempre evoluindo. Você vê que ele agora está treinando karatê com o Mano, que é um cara ele é um estilo diferente de karatê, um karatê de competição. Mas Uhum. ele começou a confundir todo mundo. Se lembra um tempo atrás que o Lyoto, ninguém conseguia treinar, não tinha ninguém. O cara falou, Sim. não tem um cara para simular o Lyoto. Quer dizer, Ele era muito diferente, né, cara? trabalhar é aquela história, uns têm menos carisma, entendeu? E carisma, como é que você vai fazer? Não dá, pô. Ou você nasce com carisma e esquece, Então, entendeu? mas Quer aí dizer, como é cada que é? um tem o Como é seu que é para valor e você... vender? Como é que é para você negociar com um evento um cara que não tem carisma, um cara que não fala inglês, porque hoje o cara precisa do cara para promover, né, cara, para fazer e os caras, tudo bem, os caras já sabem fazer porque eles já enfrentaram isso muitas vezes, né? Mas como é que é quanto pesa isso na hora de você negociar com um evento como o UFC, por exemplo? Pesa bastante, pesa bastante. A não ser que o cara seja um nocauteador nato, mas mesmo assim, você tem que ter o pacote completo, entendeu? Vai facilitar muito a tua vida e a dele, né? Porque Ah,
Às vezes eles não entendem, você tem que explorar, olha, segue esse caminho. Às vezes o cara faz uma luta chata. Luta chata é péssimo. Ah, Eu acho que é uma coisa que você tem que, inclusive, tentar mudar o teu estilo. Você fala, pô, mas eu nunca perdi. Cara, não interessa, você tem que vender, você tem que... Eu acho que esse é um grande problema com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda não se tornou mainstream, está a caminho, entendeu? Mas justamente por essa mentalidade, entendeu? ah, Para a gente que entende, está ali no campo, vendo um campeonato ali, fala, pô, o que está acontecendo? Pô, porra, aí tem o birimbolo, 50-50, às vezes o negócio fica meio parado, meio que sem ação. Quer dizer, imagina um ah. cara que não entende. Para você levar isso para a televisão é muito difícil. Eu acho que a gente vive esse dilema, né? Porque o jiu-jitsu ele não consegue quebrar essa barreira de atingir um público que não é praticante, porque o cara que não é praticante, ele não entende o que está acontecendo. E, obviamente, se Sem você não dúvida. entende, aquilo fica desinteressante. Então, para você ser atraente para as marcas que querem investir no esporte, você teria que ter uma base de praticantes muito grande. O cara fala, não, cara, beleza, você não está na TV, você não está no grande público, mas você tem uma base de fiéis aqui que me interessa. Então, Claro. eu acho que a equação do jiu-jitsu ela vai mais para esse caminho de você aumentar a base do que você tentar fazer o jiu-jitsu ser interessante para o leigo assistir, porque você vai entrar num problema assim, você vai descaracterizar completamente o jiu-jitsu, né? Você não tem mais controle, você Sem não tem dúvida. mais... Que aí virou... Agora eu quero mostrar para os outros. Tem um pouco disso que você está falando, tem uma... Por meus atletas, a gente já reclamou, até falou, não, o juiz está me pressionando, eu estou na minha posição, ele quer que eu pare. Eu falei, cara, não é o que você está achando, é o que o juiz está achando. Se o juiz está achando que você está parado, entendeu? É que nem o cara fala, não, se a luta está chata para quem está assistindo, não interessa se você está na tua estratégia, a tua luta está chata. Você precisa entender e precisa mudar, porque senão você vai perder o emprego, entendeu? Exatamente. Você Não é vale o isso? que você pesa, o que você Exatamente. mostra. E o jiu-jitsu ele conseguiu que um número excepcional de praticantes. É impressionante como viralizou. Todo mundo treina o jiu-jitsu. Isso daí é o grande trunfo dessa arte marcial. Entendeu? Já provou a eficiência, né? Numa situação atual de combate, é um ótimo exercício, uma ótima defesa pessoal. Não, o justo tem a defesa pessoal, tem um fator de sociabilização, né, cara? Porque você vai para uma academia, você pode treinar o mais duro possível e para acabar o tempo, você sentar do lado do cara que treinou contigo, trocar ideia, dar risada, porque é suave, de certa maneira, né, cara? E esse environment da academia ali é uma coisa muito gostosa. Então, por isso que o jiu-jitsu tem crescido. Eu vejo bem marcada essas fases, como a gente falou no início, do Rorion, de mostrar o que é o jiu-jitsu, mostrar a eficiência, o UFC, o Royce, enfim, todo mundo que lutou nesse caminho de provar a eficiência do jiu-jitsu. E depois, cara, o jiu-jitsu escola, quer dizer, é o Carlinhos levando o jiu-jitsu como esporte para os Estados Unidos e as academias começando a entender que, como negócio, para elas sobreviverem, elas precisam se transformar em escola. E é isso que aumenta a base. Então, você começa a ter um jiu-jitsu muito maior do que a gente jamais imaginou que a gente pudesse alcançar, né, cara? Sem dúvida. Aqui, por exemplo, em toda esquina tem uma academia. É Sim. impressionante. Eu não sei como é Ganhou que uma vai ser depois popularidade. dessa... Eu não sei como é que vai ser depois dessa pandemia, se vão ter tantas, né? Nem me fala, está todo mundo tão preocupado por aqui, Fábio. Eu não sei como é que está a situação, como é que estão os números aí, mas aqui foi muito sério. Poderia ter sido evitado, mas o nosso chefe de Estado aqui dormiu no ponto, né, negando a seriedade da doença e só começou a agir quando o mercado, quando teve um colapso do mercado financeiro. Aí ele... Sim. Entendeu? Aí não tinha teste, você tem que testar as pessoas. É a única forma de você controlar a pandemia, tentar achatar a curva e... Assim, não dá para...
é incerto, né? A gente não sabe qual é o caminho correto para tomar, mas pô, a gente tem alguns dados que vão mostrando países estão fazendo bem e mal. Acho que o Brasil e os Estados Sem Unidos dúvida. estão lidando mal com a história, né? Todos dois. E a gente está É. vivendo um problema. Como é que é para o lutador, Joia, esse momento que a gente tem uma possibilidade grande aí de não ter evento durante muito tempo, né? Como é que fica a vida do cara? O cara não recebe nada, ele não está lutando, ele não tem bolsa, né? Não recebe. Os eventos pagam Olha, pela tua tem luta, né? alguns eventos, por exemplo, o PFL já cancelou. Eu tenho dois atletas, o Sheyman, o Renan Problema, né, que é um evento que, pô, eles pagam muito bem. É um formato diferente, é um formato de torneio, é um Grand Prix. Quer dizer, eles não tiveram outra alternativa, eles tiveram que transferir para o ano que vem. E aí eles estão pagando um mensal para cada um que está no roster. Ah, Quer legal. dizer, eu achei uma atitude sensacional, Muito entendeu? legal, Não muito é legal. muito, mas cada um faz o que pode, entendeu? E nesse momento é isso. Todo mundo tem que dar as mãos aí, ajudar o próximo. E aquela história, sempre seguindo, respeitando a ciência e seguindo os especialistas. Esse é É, mas e já está voltando. Pouco a pouco vai começar. Agora vamos fazer os eventos sem público. Já fizeram esse em Brasília e agora o Dana está fazendo aí, vai fazer 3 eventos agora, inclusive o Glover luta o com Verdun luta agora também, o Jacaré Anthony luta, né? Smith. É. Pois é. Mas assim, o de Brasília, na verdade, foi feito ao apagar das luzes, né? Quando ele estava antes da quarentena aqui, os caras conseguiram ainda realizar o evento. Mas isso é uma preocupação no setor de academias, obviamente, é uma preocupação grande, porque as academias estão fechadas, né? E, Sem e dúvida. muita gente não tem uma estrutura, né, na academia para sustentar poucos meses aí que as pessoas estão realmente começando a passar dificuldade a partir de agora. E eu imagino que os lutadores também, né, cara? Essa atitude do evento pagar um mensal é muito legal, mas a quantidade de lutador que tem, que vai ficar sem renda aí, é muito grande, né, Jair? Não, sem dúvida. E muitos deles estão sem treinar, com toda essa mitigation, todo esse distanciamento social. Como é que você vai, entendeu? As pessoas tentam ficar. Espera aí que entrou uma ligação aqui. Ó. Entrou uma ligação aqui. Ó. Mas, voltando ao assunto, o Dana, por exemplo, ele teve peito, né? Ele peitou ali, fez o evento em Brasília, porque eu estava no evento, era para rolar no dia 13, o Bellator, por exemplo. No dia 13 eu tinha o Pitbull fazendo a luta principal, que era uma luta super importante, era uma defesa de título, eu tinha mais 3 lutadores no card, e eles puxaram o bico ali no dia do evento. Eles ficaram super preocupados e pagaram as bolsas integrais. Nossa, Tipo, não aí choraram. sensacional. Fizeram bonito, todo o mérito ao Scott Coker e ao Ele Michael. parece ser, Né? assim, pelo que eu escuto, né, de vocês aí, das pessoas que estão no Bellator, ele é um cara bem querido, né, Joinha? A maneira como ele trata Super. os lutadores, o profissionalismo. Realmente ele é um evento que concorre, né, com o UFC. E falando no UFC, que diferença que você está sentindo como empresário depois da venda dos Fertitta por esse grupo? Mudou alguma coisa para você ou isso não chegou ainda? Como é que você está vendo esse futuro aí? No início, sim. No início, para mim, foi um baque, porque eu tinha uma relação muito boa com o Lorenzo, né? Fertitta é um cara sensacional, era um cara que era outra vibração, era outra energia, era outro evento. E o UFC, de repente, se tornou bem corporativo. Né? Entraram vários investidores aí, mas eu continuo.
tem muita gente trabalhando bem, entendeu? Tem o Hunter, que faz um ótimo trabalho, o Dana continua pilotando tudo muito bem, mas é aquela história. Ali no início foi aquele baque, né? Meio que me assustou, mas agora está tudo andando normalmente. O UFC realmente é a maior vitrine, é o maior evento do mundo. O Bellator está chegando ali, está colando, mas o UFC realmente, por tudo, pela história, e justamente pela atuação do Fertitta juntamente com Dana White, tudo que eles fizeram, eles foram adquirindo não só os lutadores, mas o material de arquivo, né, o library. Né? Primeiro eles compraram um WSC, depois compraram um Pride, entendeu? Sim. Só para promover, eles já tinham, eles nem precisavam, porque os lutadores, eu mesmo levei alguns lutadores do Pride para o UFC, mas eles precisavam do arquivo, que é muito importante para você promover os teus lutadores. Se você não tem arquivo, fica difícil a promoção, que é muito importante. Depois eles compraram o Strike Force, que era do Scott Coker, aí compraram o Affliction e por aí vai. Quer dizer, vão criando um monopólio mesmo, né? Vai tirando todo mundo da frente. Muito. Tipo assim, não dá para comparar. Eu adoro a atmosfera do Bellator, entendeu? Os números batem, entendeu? São parecidos. Agora, em matéria de vitrine, o UFC, sem dúvida, é o maior evento do planeta. A bolsa dos lutadores ela é equivalente, assim? Tanto faz se lutar no... Totalmente equivalente. Totalmente equivalente. Eu estou muito satisfeito. Eu tenho o meu parâmetro ali, o fiel da balança fica ali no centro. O cara hoje, num range assim, de começo de carreira, até um cara que está no topo da pirâmide, aí, qual é o que é o valor que os caras hoje conseguem fazer numa luta, Jair? Olha, eu não posso entrar em números, né? Mas eu digo assim, bem aberto mesmo, não é nada específico, não. Dá um espectro aqui dependendo, né? Eles começam com o mesmo valor, geralmente 10, 12 mil dólares, entendeu? Entendi. Por luta. Isso show money. Quer dizer, seria 10 mais 10 ou 12 mais 12 e depois o céu é o limite, entendeu? Aí vai depender da performance, vai depender de todos os outros fatores, como ele se apresenta, da popularidade, tudo isso é muito importante. Pode chegar nos valores do McGregor, que são valores totalmente fora da curva. Astronômicos. Né? O valor do Anderson. O Anderson ganha uma fortuna. O Lyoto no Bellator ganha muito bem. Patrício Pitbull está ganhando uma fortuna. O Patrick que está trilhando ali. É outro ótimo exemplo, entendeu? O Patrick, eu negociando o contrato do Patrick, o Mike foi uma coisa ferrenha. Aí ele veio falar do Pitbull, não sei o quê, do Patrício. Eu falei, peraí, irmão. Na verdade, eu vou te falar uma verdade aqui. Olhando luta, eu como fã, eu prefiro assistir a luta do Patrick do que a do Patrício. Ele ficou calado. Era o campeão de nocaute. Aí ele ficou pensando, porra, meu irmão, tudo bem, meu irmão, mas não vou nem pagar o teu jantar. Eu falei, não, eu faço questão de pagar o teu jantar. Depois ele acabou pagando. Não, muito bom. Então, os caras, porque acho que isso ainda atrai muita gente, né? Esse sonho de que o MMA conseguiu atingir bolsas que, cara, realmente... O Pride era um dinheirinho que as pessoas já achavam bom, né? Perto do que virou hoje, né? Foi uma época, eu me lembro, e pagavam em dinheiro. Você chegava lá no quarto, o cara abria uma mala 007 cheia de dinheiro. Você falava, meu Deus, tinha gente botando dinheiro até dentro do crachá. Eu lembro da DCC, que a gente foi lutar, a DCC era assim, a gente descia no lobby do hotel, o cara abria a valise lá com uns pacos de dinheiro e ia pagando todo mundo, é uma loucura, né? Bons tempos. Essa turma que mora no Brasil, Joinha, eles fazem uma... Como é que funciona essa questão de imposto para os caras, né? Porque também é uma carga pesada aí nos Estados Unidos, né?
Não, sem dúvida. Aqui todo mundo paga imposto. Aqui, se você for brasileiro, eles descontam na fonte. Mas depois você vai e declara, você coloca tudo na ponta do lápis, o que você pagou pelo treinamento, o que você pagou pela suplementação, o que você pagou para o teu empresário. Quer dizer, você coloca tudo ali e eu tenho uma maneira de colocar, de você recuperar uma boa parte. E o teu contador tem aquela maneira que você me contou que você paga menos imposto, né? Ele vai, ele é relativamente agressivo, mas sem levantar a bandeira vermelha. Como é que era a frase? Quer pagar menos imposto? Você não pode abusar. Ganha menos dinheiro, pô. Exatamente, eu reclamei. Uma vez eu reclamei, eu falei, porra, olha só, eu estou pagando muita taxa. Ele falou, quer pagar menos taxa? Faz menos dinheiro. Aí eu fiquei... Ele falou, ele tem um jeitinho assim delicado. Eu calei a boca. Deixa quieto, deixa eu continuar pagando essa taxa aí que tá tudo certo. Não, mas é muito importante. Taxa aqui, cara, é super, super importante. E aqui todo mundo, eu vejo todo mundo pagando taxa aqui, feliz da vida. O cara tem de volta, né? O cara não tem nem a cultura de querer. São vocês que cuidam disso também para o atleta, não? Principalmente morando aqui. Você tem o teu dinheiro, você vê que pagar a taxa não é tão ruim assim. Sim, com certeza. E sempre os benefícios. Estamos chegando no final aqui. A gente tem sempre a última pergunta do nosso back-to-back é sobre dicas literárias, né? O que você... Ih, rapaz. Agora eu te peguei. Me pegou. O que você já leu que te marcou? E se você está lendo alguma coisa que você pode dar de dica aí para a turma? Olha, rapaz, na verdade, eu nunca fui muito de leitura. Eu tenho um problema seríssimo, Fábio. Eu uso o livro como sonífero, entendeu? O livro, uma revista. A primeira estrofe eu já estou... Meu olho já está piscando. Eu tinha problema na escola, lógico que eu li o Meu Pé de Laranja Lima, Xisto no Espaço, e Os Meninos da Rua Paulo. Eu li isso tudo, mas, tipo assim, eu chegava a ponto, às vésperas do teste, que eu não conseguia terminar os livros, minha mãe tinha que ler para mim. Mesmo assim, eu acabava dormindo. Não, era um horror. Não, era um horror. É realmente uma vergonha, né? Mas eu, ultimamente, com a minha esposa agora, ela me obrigou, ela falou, você tem que ler esse livro do Yogananda, mas é um livro desse tamanho, mas é uma leitura fácil, mas eu ainda não consegui acabar. Agora, eu ando, principalmente nessa pandemia, o meu dia a dia é intenso, entendeu? Eu pego onda, eu malho, eu trabalho o tempo todo, eu não tenho descanso. Quando eu chego à noite, se eu abrir um livro, mas eu tenho assistido agora na pandemia, eu tenho assistido umas boas séries aí. Você já viu Ozark? Eu não vi ainda, mas eu já... É muito bom. E tem outro aí, você já viu? Esse aí, você já viu no Netflix? Tem você já viu o Tiger King? Já viu esse? Não. Meu irmão, esse daí você tem... Eu não sou muito de série. Eu não sou muito de série. A Carol é muito mais do que eu. Eu vejo algumas, assim, empurrado, mas eu estou mais na leitura do que na série. Mas eu não sou nem muito de série, nem muito de filme, cara. Eu esqueço o filme que eu já vi, eu vou ver de vez de novo. Eu também. Mas isso é normal, isso é a idade. Mas esse aí, cara, eu aconselho, manda a Carola ver que ela vai adorar. Tipo assim, você tem que trazer um antropólogo para estudar aquele tipo de gente, que é realmente bizarro. E foi dica da minha filha. Minha filha, você é avô, né? Aí a gente vê se falando aí no meio da pandemia. Aí eu falei, e aí, o que você tem visto? Mas ela, hey, Dad, have you seen Tiger King? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, it's crazy. Aí eu falei assim, but crazy good? Ela falou, no, crazy. Essa daí, cara, aí vale a pena. Tiger King, vou anotar aqui. Você vai se surpreender. Tiger King. E qual é a outra que você falou? Anota aí, Ozark. Ozark. Agora, se você... Eu não sei se existe essa plataforma aí, que é o que eu ando nesse momento aí de pandemia, tem sido muito legal.
tipo é um canal de bem-estar, tem muita yoga, e tem um programa sensacional que é neurociência, física quântica, e é muito incrível, entendeu? Você tentar a harmonia entre o teu coração e o cérebro, e tem sido muito legal nessa época aí de pandemia. Eu aconselho, é uma plataforma chamada Gaia, aí você tem que pagar um extra, que é Becoming Supernatural. Aí você assiste o Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Um cara como você vai se beneficiando, você nem sabe o quanto. Fica a dica aí. Vou atrás. É para poucos. Pô, muito legal, cara. Bater um papo contigo é sempre engrandecedor aqui. Você é um cara que eu admiro muito. Obrigado, obrigado. Você também é tão agradável, ficaria aqui para sempre. Pô, aqui é papo fácil, né, mano? Eu estou ajudando aqui a lojinha, que hoje eu pedi um to-go ali no The Source. Então, é isso que a gente tem que fazer. Assim, né? o Joinha mora num lugar que não é que é especial, assim, é o melhor lugar da Califórnia. E eu fiquei mal acostumado, porque quando eu vou para lá agora, pô, eu falo, Joinha, sai daí que eu tô chegando. A casa eu tô chegando e Bruno nossa casa, né? E eu fico aí nessa casinha que está espetacular e tem esse jogadinho, esse The Source Café ali, que é um negócio impressionante, né? Que lugar especial. Parece que está em Los Angeles. Muito bom falar contigo, cara. Pô, fica bem aí. Dá um beijo na Joana. E vai ser vovô quando? Já tem data? Novembro. Então, espero que a gente possa se ver antes aí. Claro. Estou aqui, meu irmão. Sabe onde me encontrar. Valeu, Joia. Muito legal de ter o canal aí. Forte abraço.